Foi da Malri. A Malri, uma querida, a gente cuida dela desde que ela tinha 16 anos, lá no Constante Vaz Guimarães. E ela... É isso, minha gente. André Marinho aqui, diretamente de Brasília, no 55º Congresso Anual de Ortopedia, trazido aqui para nós pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. E agora aqui um momento ímpar, onde todo mundo aqui no entorno já criou um burburinho. Eu vou estar trazendo aqui para agora engrandecer de vez o nosso papo. Ele que é uma sumidade, um titã da ortopedia brasileira, cara que dispensa maiores apresentações, aqui no nosso MovaCast, brindando o lançamento da linha Movability de produtos e suplementos aí para o sistema músculo-esquelético, para fortalecer tua flexibilidade, longevidade e vitalidade. Ninguém mais, ninguém menos que Dr. Moisés Cohen. Fala, querido. Satisfação. Obrigado, Marinho. Com essa apresentação me sinto até mais importante, viu? Mas é unânime, parabéns. unânime. E não poderia ser diferente da gente ter essa deferência aqui. Confesso para você que é tudo muito novo, mas estou aprendendo demais e vou ter esse privilégio aqui diante de você agora de entender um pouco da tua trajetória, entender obstáculos e talvez momentos de consagração, de aprendizado. Mas uma constante que eu tenho ouvido aqui, dentre várias, na experiência comum compartilhada por todos os ortopedistas, diferentes graus de experiência já na trajetória deles, é que o maior pecado que um médico e um ortopedista pode cometer é se contentar com os livros didáticos mofados na estante. É o constante autocobrança pelo aprendizado permanente, estar se atualizando. E quais são suas fontes, já que você é um cara já tão estabelecido, que você respeita hoje em dia, quais são as fontes que você bebe para estar atualizado com a literatura mais moderna? Eu acho que esse ponto que você está tocando é fundamental em qualquer atividade profissional. Eu, quando dou minhas aulas, eu sempre termino com a mesma expressão: mente aberta, como a fotografia do Einstein, e do lado, visão crítica. Então eu estou sempre aberto para aprender e tem que ter o bom senso e a humildade de poder passar adiante aquilo que é bom e também aquilo que eventualmente eu possa ter tido experiência e não foi bom. Então isso me faz estar sempre com o radar ligado, sempre atrás de coisas novas. Eu tenho um mundo acadêmico onde os residentes nos estimulam sempre, então isso me obriga a estar sempre up to date, viajar muito, participar de eventos. Eu acho que é um conjunto de coisas que faz com que a gente realmente se diferencie. Você sabe, doutor Cohen, quando eu estava a caminho daqui, eu estava trocando uma prosa com meu pai e ele comentou que ele era muito amigo do doutor Nova Monteiro, professor. Opa, Rio de Janeiro. Professor carioca aí, que inclusive dá o nome do prontuário de ortopedia do Miguel Couto, grande hospital público ali no coração da zona sul do Rio. E aí certa vez meu pai perguntou para ele, eu quero ver se a resposta do doutor Nova Monteiro bate com a sua experiência. Certa vez meu pai perguntou para ele, e aí doutor, quais são os seus principais pacientes ou clientes? E ele falou, banheira e moto, moto e banheira. Bate mais ou menos com a tua experiência? Você já teve que lidar com muito caso que veio da banheira e da moto? Olha, da banheira com certeza ele quis dizer que são os acidentes domiciliares. Com certeza. Hoje, nós podemos dizer que mais da metade das fraturas de colo do fêmur, por exemplo, em pessoas já mais adultas, mais idosas, elas ocorrem em casa. Daí veio o princípio da casa segura. A moto, com certeza em grandes cidades, isso também é uma constante. Eu faço uma especialidade, então dentro da ortopedia e traumatologia, eu acabei indo para o lado da traumatologia do esporte. Então eu lido muito com atleta de toda ordem, atleta de fim de semana, de alto rendimento. Então, na minha experiência, eu diria a você que o futebol, e particularmente nos meses de janeiro, fevereiro, o esqui entra na lista das lesões de joelho, que é a especialidade que eu abracei. Esqui realmente é um terreno fértil, infelizmente, para esse tipo de lesão braba, né? Mas, de qualquer forma, como eu disse, dispensa maiores apresentações. Ele é um gentleman, não vai mencionar os nomes de figuras que ele teve o privilégio de cuidar, mas eu aqui tomo a liberdade, dentre eles Raí, Mauro Imagem, Rubinho Barrichello,
mais recentemente o próprio Rodrigo Nestor, atleta do São Paulo. Então você focou mais no mundo dos atletas, dos esportes como um todo. Tudo começou, na verdade, Marinho, em 1997, quando eu fui convidado dentro da Escola Paulista de Medicina a criar o setor de medicina esportiva. Perfeito. E aí eu tinha vontade, eu adorava esporte, por isso eu fiz ortopedia. Eu peguei então os membros residentes recém-saídos da especialidade, o cara do ombro, o cara do pé, o cara do quadril, que tivesse alguma ligação com o esporte. Alugamos uma casa, levei até móveis da minha casa para poder decorar, porque é escola pública, a gente não tinha dinheiro. Então eu tinha chuteira, meia calção, faltava bola, ou seja, eu tinha os médicos especialistas, eu tinha o lugar para atender, a vontade de atender, faltava o quê? O paciente, faltava o atleta. Isso nos deu uma ideia e foi quando nós começamos tudo. Nós fomos participar de um projeto chamado Projeto Futuro, que era lá no Constâncio Vaz Guimarães, no estádio de Ibirapuera, em São Paulo, onde pessoas carentes viviam lá e treinavam lá. Perfeito. E essas pessoas um dia nos deram algumas alegrias, que era a Malrin, o Jadel Gregório, a Vanichi, Fabiana Miller. Então, a medicina esportiva dentro da Escola Paulista, na minha vida, ela começou aí. O Zanetti. Então, são nomes com quem nós aprendemos muito e pudemos oferecer um pouco do nosso conhecimento. Sensacional. Não sabia que a história era tão rica e multifacetada e teve esse componente até de superação, resiliência e mão na massa. Maravilhoso. Eu tenho feito uma pergunta aqui que, obviamente, sem fulanizar, sem personalizar a resposta. Claro que tem o sigilo envolvido. Mas se você puder aqui descrever, da forma mais específica, se você consegue citar um caso concreto na sua trajetória que foi uma operação desafiadora e complexa e que fez você suar, e fez você se desafiar e talvez até, não sei, questionar as próprias crenças de alguma forma. Olha, eu não diria a operação complexa, eu diria a decisão de operação complexa. Sem dúvida, eu só vou me permitir falar o nome porque isso é público, está na internet, foi da Malrin. A Malrin, uma querida, a gente cuida dela desde que ela tinha 16 anos, lá no Constâncio Vaz Guimarães, e ela sempre vinha evoluindo com uma dor no tendão patelar, uma tendinite patelar. E ela fazia o esporte individual, onde o desafio é ela mesma. Diferente do futebol, onde você opera um atleta, você tem mais 10 no campo, então dá para administrar. Lá nós estamos falando de marcas. E aí, quando eu percebi que aquele quadro estava piorando, no meu íntimo eu diria, se fosse um paciente não um atleta de alto rendimento, eu já teria indicado cirurgia. Mas eu tinha medo de indicar cirurgia e ela passar a não fazer marcas. Com certeza o culpado seria o doutor. E aí eu fui levando, tratando, fisioterapia, o que ela pudesse fazer, ela muito dedicada. E quando ela estava no Mundial na Alemanha, ela abortou o segundo salto. Não aguentou mais, ela me ligou chorando, falou, doutor, por favor, marca a cirurgia, semana que vem eu estou chegando, eu quero operar. E assim foi feito. E aí foi uma situação diferente. Então, eu operei, mas ela pediu a cirurgia. Foi uma outra situação, porque ela estava consciente de que se ficasse daquela forma, ela não ia adiantar, não ia evoluir. Aí fizemos a cirurgia e, para concluir essa história bonita, passado 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, ela me ligou, falou, doutor, amanhã vai ter o Sul-Americano no Ibirapuera, eu queria que o senhor fosse assistir. Eu nunca vou assistir, mas ela me pediu, eu fui assistir um domingo de manhã, estava lá no Ibirapuera, e ela me faz, naquele momento que ela fez, era a maior marca mundial de salto. Aí quando terminou, eu desci, na ocasião o secretário Jorge Pagura, de esporte, descemos juntos para cumprimentar. Ele estava numa fila ali, e ela estava dando uma entrevista para um repórter da TV, e aí quando ela me viu ali na fila, largou o cara falando sozinho, veio correr, me deu um super abraço, e aí os dois começaram a chorar de uma forma copiosa, porque vem na mente tudo que passou, todo o sofrimento, e aí a manchete da UOL naquele dia foi, médico rouba a cena. Então, isso para mim foi muito gratificante, muito motivante, e a Malrin é uma campeã, uma pessoa assim que merece tudo de bom pela dedicação e por tudo que ela sofreu. Pô, depoimento emocionante aqui, arrepiando emoções.
Mas eu queria te perguntar, doutor, a partir então desse caso concreto, tão carregado de emoções que você acabou de narrar aqui, só que olhando mais amplamente, qualquer um, eu na comunicação, você na ortopedia, na medicina, diversas outras pessoas aqui, prestadores de serviço, a gente tenta nas nossas respectivas carreiras profissionais, procurar o nosso famoso porquê. O porquê, o senso de propósito, o que faz a gente acordar cedo e ir adiante. Eu sei que você já tem a carreira que fala por si só, mas o que faz você seguir adiante, sinceramente? Qual é o teu porquê? Eu acho que é poder servir, e o maior pagamento que a gente tem é poder ver um atleta voltar. Quando me perguntam, mas você é o que é? Corintiano? É palmeirense? É São Paulino? A despeito de eu operar atletas profissionais, eu sou o atleta. Quer dizer, eu torço pelo atleta, eu vibro com o atleta, eu vibro quando ele volta, eu vibro quando ele faz um gol, eu vibro quando ele me traz uma camisa autografada agradecendo, que eu tenho centenas, graças a Deus, lá no meu consultório. Isso é para mim uma fonte de riqueza espiritual e de motivação. Doutor Coense, você talvez seja temerário fazer essa pergunta, mas você vai entender e eu acho que você vai conseguir. Se você consegue citar, assim, elencar, quais atributos ou atributo diferencia um grande ortopedista de um ortopedista mediano? Trabalho, trabalho, trabalho. Estudo. E estudo vem a cavalo, porque à medida que você vai estudando e se dedicando, as coisas vão acontecendo. Eu acho que eu nunca imaginei na minha vida conseguir o que eu consegui. Nunca imaginei que eu poderia ser um dia presidente da Sociedade Mundial de Cirurgia do Joelho. Nunca imaginei que eu poderia ser um dia presidente da Sociedade Mundial do Ligamento Cruzado Anterior. Quer dizer, são coisas que a gente fez a vida inteira e de repente acontece. Acontece por conta talvez do trabalho, da dedicação, da publicação que a gente vai fazendo. E é tudo muito gratificante, é fazer o que gosta, basicamente é fazer o que gosta. Isso é chave e você colocou muito bem. Agora, falando então, já que você tem essa presença tão relevante aí nesses órgãos mundiais, como é que você situaria o Brasil nesse panorama da ortopedia a nível global? Estamos muito atrasados, pecando muito, ou a gente está na dianteira, na vanguarda e dando exemplo? Brasil dianteira total, falo isso com todas as letras. Em ortopedia, traumatologia, particularmente no esporte, eu não tenho nenhum receio de falar e afirmar isso. E eu falo isso com alguma tranquilidade, porque pelo fato de eu viajar muito, apresentar a nossa experiência aqui, e talvez por conta disso é que tenha vindo esse reconhecimento internacional. Porque nós sempre fomos vistos como o terceiro mundo, o subdesenvolvido, mas isso nos dá uma criatividade que ao país mais envolvido às vezes falta. Você poder resolver uma cirurgia faltando uma coisa ou outra coisa, isso a gente tem de sobra. E hoje o Brasil está de verdade muito avançado, não eu, mas todo o grupo de ortopedistas, toda a Sociedade Brasileira de Ortopedia investe muito na formação e na educação desses médicos. O nosso congresso de ortopedia aqui, de certa forma, é até simbólico nesse sentido. Você vê a gama de diferentes marcas, formadores de opinião, especialistas aqui interagindo, você vê que isso aqui é uma potência. Mas, e nesse contexto aqui, você sendo tido amplamente aí, eu sei que você é humilde, mas eu falo por mim, como um ponto de referência, alguém que quer todo mundo querendo tirar a casquinha, querendo ter um momento ali para aprender contigo, você já trata isso como ossos do ofício, faz parte. Eu vejo isso com muita alegria, para falar a verdade. Quando um jovem vem, como hoje vê um jovem, doutor, eu consegui fazer um estágio na sua clínica, eu nem estava sabendo, é meu sonho, eu quero ser você, sabe? São expressões que me deixam feliz. Antes de mais nada, e só me ajudam a estimulá-los, porque a gente tem uma história, de fato é uma história. Hoje eu estou até escrevendo um livro da minha história, que me estimularam a fazer isso. Maravilhoso. E a hora que você olha para trás, vê uma estrada que você construiu... Quantos anos de carreira? De carreira, 42. E quando você vê que você pôde pavimentar uma estrada
iluminada atrás, e muita gente vindo na sua sequência, um monte de discípulos que hoje são referências nacionais e internacionais. Quer dizer, é um legado que a gente está deixando que, para mim, é tudo, né? Eu acho que essa é a maior proposta que a gente pode ter na vida, deixar o legado daquilo que você fez. Tentando só escavar um pouquinho mais nessa tua resposta para a gente tentar atingir a essência aqui e deixar uma mensagem de alvissareira aí para futuras gerações de ortopedistas Brasil afora, que possivelmente tem em você também, como eu disse, uma referência. Por onde passa ter esse senso de propósito, manter essa convicção no próprio trabalho e mirar sempre para o alto e conseguir chegar lá sem ficar vendendo sonhos, sem uma fala rasa, mas tipo, efetivamente, o que você acha que as pessoas deveriam fazer? Eu acho que no Brasil? A determinação é algo muito importante, é a minha personalidade. Claro. Então você põe lá uma meta e vai correr atrás, mas para você atingir a meta, você tem que ter um substrato. Eu não posso deixar aqui de abordar o lado família. Claro. Eu tenho 2 filhas, ambas ortopedistas. E eu não posso deixar de levantar a bola aqui da minha esposa, porque eu fui muito ausente no sentido de ter que dar plantão, trabalhar para poder me sustentar, e ela nunca deixou passar a imagem da falta do pai. Uhum. Então, isso é algo importante, que as pessoas têm que ter paciência, as esposas têm que ter paciência, porque isso é uma coluna, um pilar muito forte na vida do médico. Quando eu falei para as minhas filhas, quando ela estava no 3º colegial, mais velha, eu falei, puxa, por que você não vai fazer fisioterapia? É mais fácil de entrar. Eu não queria que minha filha trabalhasse tanto como eu trabalhava. Fiz um discurso achando que estava abafando. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Aí ela escutou tudo muito quietinho e falou, pai, você acha que eu não tenho competência para fazer medicina? Isso me desarmou. Então eu nunca mais dei palpite. As 2 fizeram medicina, as 2 fizeram Santa Casa, escola maravilhosa, as 2 fizeram ortopedia. As 2 hoje têm doutorado, são referências naquilo que fazem. Quer dizer, eu acho que isso para mim é o bust, é o auge. E é isso que eu desejo que todos possam atingir também. Mas tem que ter essa base. A tua pergunta foi como chegar. Eu acho que competência, determinação, estudo, mas tem que ter uma base, tem que ter um suporte familiar. Doutor Cunha, eu ficaria aqui até amanhã aqui sendo brindado com o teu conhecimento, com a tua experiência aí, e com conhecimento de causa, quem botou a mão na massa e fez acontecer. Mas especificamente aqui no dia do lançamento da linha de produtos do Movability, que veio para trazer mais uma grande alternativa aí na questão de suplementação para recuperação, regeneração de tendões, cartilagem, as juntas e os músculos também. Efetivamente, como é que você vê o advento aí de novas suplementações e como alternativas para acelerar o processo de regeneração dos tecidos e da cartilagem? Como é que das articulações? Eu acho que a medicina, de uma maneira geral, a gente vem sempre aprendendo muito. Ela vem modificando bastante também no que tange a essa questão dos suplementos. Então a gente vem de uma época onde tem que tomar vitamina, mas ninguém sabia muito bem por quê. Tem que tomar não sei o que, isso funciona, isso não funciona. Hoje existem estudos clínicos, existem estudos que eventualmente possam ter a maior das evidências, mas você tem evidências e fatos suficientes, com depoimentos e com estudos realmente randomizados, que fazem com que a gente comece a fazer parte, a ter isso dentro da nossa prescrição. Isso é um fato, não dá para ficar fora. Eu acho que a inércia no ser humano é o pior dos defeitos, é o pior. É aquilo que você fala, isso nunca usei, não vou usar, não funciona. Então, é mente aberta. Eu estou sempre aberto. Eu acho que é uma coisa boa, é positivo o uso de suplementos. Nós sabemos que hoje existem estudos já a nível molecular, a nível bioquímico, que não é mais simplesmente, melhorou, não melhorou. São coisas um pouco mais profundas, um pouco mais estruturadas, que nos fazem seguir esse caminho. Então, eu dou parabéns aí a todo o time aí do Movability, toda a estrutura que está sendo montada. Eu sei que é com muita seriedade e, se Deus quiser, a gente vai poder usar e, quem sabe, usufruir também desse produto para a nossa saúde e para a nossa vida saudável. Doutor Cunha, obrigado pela presença aqui no nosso podcast.
E Obrigado, Marinho. Parabéns. MovaCast, vamos que vamos, obrigado. E é isso, pessoal. Seguindo adiante aqui, a todo vapor, com as mentes mais brilhantes da ortopedia brasileira, aqui no MovaCast. Fica comigo. Maravilha. Valeu, querido. Só tirar a foto sua.